Fala, gente, iremos resolver mais uma questão da Enem, dessa vez a questão 168. Olha só o que essa questão aí trouxe pra gente, né? Isso a gente vai ter que observar os gráficos. Olha só, três grandezas, 1, 2 e 3, se relacionam entre si. Os gráficos a seguir, formados por segmentos de reta, descrevem as relações dependentes existentes entre as grandezas 1 e 2 e entre as grandezas 2 e 3. E aí a questão dá o gráfico pra gente e fala o seguinte: ó, o valor máximo assumido pela grandeza 3 quando a grandeza 1 varia de 1 a 3 é... Vamos lá então, a gente vai ter que relacionar esses dois gráficos. Perceba, a gente tem um gráfico aqui que é em função da grandeza 2 e em função da grandeza 1, e outro gráfico que relaciona a grandeza 3 com a grandeza 2. O que vai acontecer aqui é o seguinte: a gente sabe que para achar a resposta da questão, né, isso, ele pede para a gente relacionar a grandeza 3 com a grandeza 1. A gente vai ter que observar o gráfico, né, isso, um possível gráfico dessas duas grandezas. Sendo que, perceba, se eu tenho um gráfico da grandeza 3 com a grandeza 2, eu consigo relacionar, a partir desse primeiro gráfico aqui, a grandeza 2 com a grandeza 1. Então, se eu conseguir relacionar essa grandeza 2, se eu conseguir colocar essa grandeza 2 em função da grandeza 1, eu consigo saber aqui, ó, a relação entre a grandeza 3 e a grandeza 1. Vamos olhar então para esse gráfico aqui primeiro. Quando 2 varia de 0 a 3, é isso? A gente sabe ali que o valor da grandeza 3 ele diminui. Quando a grandeza 2 cresce de 0 até 3, a grandeza 3 diminui de 4 até 1. Nesse gráfico aqui, quando a grandeza 2 cresce, não é isso? De 0 até 3, a grandeza 1 cresce de 0 até 2. Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Ele fala para a gente observar, não é isso? Quando a grandeza 1 variar de 1 a 3. Perceba, a grandeza 1 vai ter que variar daqui até aqui. E aí, o valor máximo, ele pergunta o valor máximo assumido pela grandeza 3. Olha só então o que vai acontecer. Deixa eu até apagar aqui o que eu fiz nesse segundo gráfico. Vamos lá, se a grandeza 1 for 1, a gente sabe que a grandeza 2, por sua vez, vai ser mais ou menos aqui o que? 1,5, certo? Vai ser exatamente 1,5. Então, quando a grandeza 2 aqui, nesse segundo gráfico, for 1,5, a gente vai ter o valor de 2,5 para a grandeza 3. Vou colocar aqui, ó, 1,5 e aqui, por sua vez, 2,5. E a gente consegue saber isso, né, por conta da relação aqui. Perceba, a cada 3 crescendo na grandeza 2, diminuiu 4 na grandeza, diminuiu 3, perdão, na grandeza 3. Então a gente sabe que 1,5, se eu partir na metade, eu vou partir na metade também o quanto ela diminuiu aqui. Então 4 menos 1 é 3, 3 dividido por 2 é 1,5, já que a gente está partindo do 1 mais 1,5, 2,5. Beleza? Então 1,5, quando a grandeza 2 for 1,5, a grandeza 3 vai ser 2,5. Já quando a grandeza 1 for 3, a grandeza 2, por sua vez, vai ser justamente aqui, ó, o 3,5. Quer ver se não vai ser o 3,5? A gente vai traçar aqui a reta. E ela está justamente no meio, ó, desse segmento aqui, que nos dá metade da altura aqui, né? Se de 4 a 3 tem 1, vai ser metade. Então, 3 mais 0,5, 3,5. Por isso que a gente colocou ali 3,5. Beleza? A gente está usando esse artifício geométrico, mas também, de certo modo, algébrico. E aqui, né, já está a grandeza 3. Beleza. Então, olha só o que vai acontecer. Quando a grandeza 1 for 3, a grandeza 2 é 3,5. Beleza. Nesse gráfico aqui, quando a grandeza 2 for 3,5, deixa eu fazer em linha reta que é melhor. 3,5 aqui. 3,5. A grandeza 3 vai ser quanto? Vai ser exatamente 2, não é isso? Então, ele pergunta o valor máximo assumido pela grandeza 3. Mas olha só, se a grandeza 1 assumir o valor de 2, não é isso? Se a grandeza 1, perdão, assumir o valor de 2. Não sei se eu falei grandeza 1 ou grandeza 2. Mas se a grandeza 1 for 2, corresponde aqui no gráfico com 3 da grandeza 2. Então, se a grandeza 3 aqui, ó, se a grandeza 2, perdão, for 3, quando a gente olha para esse gráfico, a gente tem uma grandeza 3 valendo 1.
Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode analisar assim, de 1 para 2, não é isso? Essa grandeza 2, de 1 para 2, a grandeza 2 desse gráfico, ela está fazendo com que a grandeza 3 diminua. Porque perceba, de 1 para 2 aqui, nessa grandeza 1, dá um intervalo para a gente de 1,5 para 3,5. 1,5, de 1,5 para 3,5 não, de 1,5 para 3, perdão. De 1,5, de 1,5 para 3 aqui, a grandeza 3 está diminuindo. E perceba, da grandeza 3 para 3,5 aqui na grandeza 2, a gente tem que o gráfico da grandeza 3 está subindo. Mas o valor máximo, é isso que a gente vai assumir aqui, vai ser esse próprio ponto aqui, é isso? Quando a grandeza 2 for 1,5, por sua vez, a grandeza 1 vai valer 1. Então, o valor máximo assumido para a grandeza 3, quando a grandeza 1 varia de 1 a 3, é o próprio 2,5, como a gente viu ali. É isso? Quando a grandeza 1 for 1, a grandeza 2 vai ser 1,5, e 1,5 nesse outro gráfico corresponde a 2,5. E essa é a alternativa correta da questão, a alternativa B. Eu espero que você tenha entendido. É uma questão que você tem que ter cuidado para não se confundir, beleza? Mas analise os pontos do gráfico, né? Cuidado, com bastante atenção, que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver aí a questão sem muita dificuldade. No mais é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e entendido a questão. Se gostou, então, se inscreve no canal e deixa o like. Tamo junto e até a próxima.